Olá, então nós vamos dar início à apresentação com base na leitura do artigo sobre nitração aromática, substituição eletrofílica ou reação com transferência de elétrons. O grupo é composto pela Ana Luísa, Débora Velasque, Emily Dornelles, Eric Medeiros, Gabriel de Souza, Ingrid Silva, Manuel de Souza e Micaela Garcia. Esse trabalho é apresentado na disciplina de Química Orgânica 2. Então, primeiramente, vamos fazer uma breve contextualização sobre o que é a substituição em arenos. E diferentemente do que temos quando reagimos um alceno com um reagente eletrófilo e obtemos uma adição na cadeia, quando reagimos um areno com um reagente eletrófilo, ocorre uma substituição, onde a espécie catiônica, que aqui está representada pela letra E na imagem, substitui um dos hidrogênios do anel, gerando um produto substituído. Esse tipo de reação, no caso substituição eletrofílica aromática, ela é um dos processos fundamentais da química orgânica e é responsável pela formação dos derivados substituídos do benzeno. Aqui então é ilustrado como ocorrem as reações de substituição eletrofílica aromática através do mecanismo genérico. Nós podemos observar através dele que, primeiramente, um eletrófilo aceita um par de elétrons do sistema π do benzeno para formar um carbocátio. O carbocátio, então, é formado e é chamado de íon arênio ou complexo sigma, como aqui na imagem está representado entre colchetes. Ele é um carbocátion alílico e, então, é estabilizado através da ressonância. Quando há a formação desse cátion, a maior parte da estabilização por ressonância do benzeno se perde, porque apesar de ser alílico, esse cátion não é aromático, tendo só uma fração da estabilização do benzeno, o que faz então que rapidamente ele perca um próton, restaurando a aromaticidade do anel e resultando no produto substituído. Entre as reações que ocorrem, entre as substituições que ocorrem nos arenos, nós temos a nitração, alquilação, sulfonação e acilação, mas aqui nós vamos ter como foco a reação de nitração aromática, onde é visto uma interação direta entre o substrato do benzeno e o íon arênio, que nos resulta no produto substituído nitrobenzeno. A nitração ela pode ocorrer tanto em compostos aromáticos quanto alifáticos, sendo os produtos gerados a partir dessa reação geralmente usados como, no caso dos alifáticos, solventes ou intermediários importantes em síntese orgânica, e no caso dos aromáticos, matéria-prima para síntese de plásticos, fármacos e explosivos. A nitração aromática é vastamente abordada na literatura tanto sobre o aspecto experimental quanto sob o ponto de vista teórico. O mecanismo que normalmente é apresentado para a nitração de compostos aromáticos é o de substituição eletrofílica, que vimos antes o mecanismo genérico. Essa reação ela vai ocorrer entre um substrato aromático e o ácido nítrico em vários meios, podendo ser ele ácido, orgânico ou aquoso, onde em cada um desses temos a participação do íon nitrônio como principal agente nitrante, que por curiosidade foi proposto pelo pesquisador Euler em 1903, apesar de ser comprovado só em 1946. Esse íon é gerado a partir da reação do ácido nítrico com o ácido sulfúrico, como é mostrado nas etapas 1 e 2 do mecanismo ilustrado na figura 4, onde o ácido sulfúrico é usado para aumentar as concentrações dos íons nitrônio. Nas etapas seguintes, ou seja, nas etapas 3 e 4 deste mecanismo, nós vamos ter a reação do benzeno com o íon nitrônio, sendo essa a etapa determinante da velocidade da reação, formando o intermediário um cátion ciclohexadienila, que antes nós falamos sobre a sua estabilidade e sobre a perda do seu próton, que vai fazer com que ele restaure então essa aromaticidade, resultando no produto da reação, que é o produto substituído. Visto isso, então, nos próximos slides nós vamos apresentar algumas variações desse mecanismo que são apresentadas no artigo analisado pelo nosso grupo. O primeiro mecanismo proposto para explicar a nitração aromática foi proposto por Ingold e Hughes, né? Então, nesse mecanismo, eles acreditavam que a formação da ligação eletrófilo-anel
ocorria simultaneamente a quebra da ligação carbono-hidrogênio e que a aromaticidade do sistema não seria perturbada durante a reação. Tá? Essa reação ocorre em meio inorgânico ácido, e por isso a formação do íon nitrônio ocorre de forma rápida e não governa a velocidade da reação global, e sim essa etapa aqui da forma do ataque do íon nitrônio ao anel aromático. Tá? Então, qualquer modificação que alterasse a velocidade desta etapa aqui também levaria à alteração da velocidade da reação global. Por isso, acreditava-se que, substituindo esse hidrogênio por um dos seus isótopos, trítio ou deutério, alteraria a velocidade da reação, porque a quebra da ligação carbono-deutério precisa de mais energia do que a quebra da ligação carbono-hidrogênio, e o que não foi observado, né? Então, só um adendo para explicar esse efeito isotópico da reação, né? Se a gente pensar num anel benzênico com deutérios ao invés de hidrogênio, a ligação carbono-deutério tem um ΔH maior do que a carbono-hidrogênio. Então, isso aqui você pode ver um diagrama de energia potencial para a clivagem da ligação carbono-deutério e carbono-hidrogênio. Como precisa de uma maior energia para a quebra do carbono, dessa ligação carbono-deutério, se a gente inserir o deutério aqui no lugar do hidrogênio, isso ia alterar a quebra e alterando toda a velocidade da reação. Porém, não foi o que os autores detectaram, né? Mesmo substituindo os hidrogênios aqui por deutério, a velocidade dessa reação ocorria igual. Então, eles concluíram que a quebra da ligação carbono-hidrogênio não poderia ocorrer nesta etapa que determinava a velocidade da reação. Ela teria que ocorrer em outro momento. Por isso, Kingold e Hughes propuseram esse mecanismo em 4 etapas. As 2 primeiras são relativas à formação do íon nitrônio, né? E depende do meio reacional. Por quê? Em meios inorgânicos ácidos, essas etapas aqui são rápidas, então não governam a velocidade da reação. A terceira etapa é o ataque do íon nitrônio a um anel benzênico. Então, ela é determinante da velocidade da reação. E, posteriormente, por observar que não existia esse efeito isotópico, tem a etapa da quebra da ligação carbono-hidrogênio. Então, devemos ter bem claro isso, que a etapa determinante da velocidade desse mecanismo todo vai depender do meio reacional. Se o meio reacional for inorgânico ácido, a etapa 3 é determinante da velocidade. Se for meio orgânico, a formação do íon nitrônio vai ser mais demorada e ele vai reger a velocidade da reação. Além disso, também se viu que tem uma reatividade de orientação onde vai ocorrer essa substituição eletrofílica aromática. No caso do aqui, mostrando a reação do benzeno, a formação do nitrônio, né, e o ataque. No benzeno, o ataque do nitrônio pode ocorrer em qualquer uma das posições, todas as posições estão livres. Mas se existir algum substituinte nesse anel aromático, vai ter algum efeito na nitração aromática? Sim. Então, a gente tem 2 tipos de substituintes. Substituintes desativantes e substituintes ativantes. O que esses substituintes desativantes fazem? Nesse exemplo aqui, a gente tem o trifluometilbenzeno. A presença do flúor aqui, devido à sua alta eletronegatividade, atrai os elétrons, tanto desse carbono, que está diretamente ligado ao flúor, mas também do anel aromático. Tá? Então, ele diminui a densidade eletrônica de todo o anel, devido a essa alta eletronegatividade do halogênio, aqui nesse caso o flúor. Então, ele acaba desativando todo o anel. A gente pode observar aqui a energia necessária para a nitração somente do benzeno é muito menor do que qualquer outras nitrações com o trifluometilbenzeno, independente de onde ocorra o ataque do íon nitrônio. Além disso, além de desativar o anel, a presença desse substituinte orienta onde vai ocorrer essa reação. Na verdade, ela orienta qual é a espécie gerada que é mais estável.
Por exemplo, se ocorrer o ataque na posição orto desse nitrônio no trifluorometilbenzeno, num dos isômeros, numa das estruturas de ressonância geradas aqui, a carga positiva vai estar nesse carbono ligado ao trifluorometil. Tá? Esse carbono já tem essa carga elétrica, essa densidade muito menor, então essa estrutura aqui é muito instável, assim como ocorre na nitração na posição pária. Na posição para, que uma das estruturas de ressonância, também o carbono apresenta essa carga positiva aqui. Só na posição meta é que nenhuma das estruturas de ressonância a carga positiva cai nesse carbono que já está com essa carga elétrica menor. Por isso que dizemos que quando tem um substituinte desativante do anel aromático, a reação à substituição, nesse caso, né, a nitração, tende a ocorrer na posição meta. Por quê? Porque essas estruturas aqui são mais estáveis do que quando ocorre a nitração na posição orto e para. Já quando tem um substituinte ativante no anel aromático, a reação, os compostos de maior proporção no meio, né, os compostos resultantes, são quando tem a substituição orto-para, na posição orto e na posição para. Por isso que a gente diz que com substituintes ativantes, eles são orto e para dirigentes. E essa ativação ocorre como? Porque ocorre um aumento da densidade eletrônica do anel aromático. Também no mesmo esquema de diagrama de energia para a nitração do anel benzeno, quando tem de substituinte metil aqui no anel benzênico, né, ele ativa o anel, ou seja, ele precisa de uma menor energia para que ocorra essa nitração, em qualquer posição que ocorra esse ataque do nitrônio. Se o ataque ocorrer na posição orto, uma das estruturas de ressonância resultante é que a carga positiva vai dar nesse carbono terciário aqui. O carbono terciário, como a gente já viu nas aulas, ele é mais estável do que o carbono secundário e primário. Por isso que uma das estruturas resultantes desse ataque, dessa nitração ao anel aromático na posição, quando o anel tem um substituinte ativante, tende a ser na posição orto, assim como ocorre quando o ataque ocorre na posição para. Uma das estruturas de ressonância tem aqui o carbono terciário com a carga positiva. O que não ocorre quando o ataque ocorre na posição meta. Estamos vendo aqui, nenhuma das estruturas de ressonância tem um carbono terciário com a carga positiva. Então, ocorre o ataque nas três posições, independente se o anel está ativado ou não, mas devido à estabilidade das estruturas resultantes, por isso que a gente diz que quando o anel está ativado, tem um substituinte que ativa o anel, essa reação tende a acontecer na posição orto-para, e quando desativa o anel, tende a acontecer na posição meta. Então, aqui eu estou uma tabela no qual a gente pode ver essas substituintes que têm capacidade de ativar o anel e dirigir, orientar onde ocorre essa reação orto e para dirigentes, né? E também a intensidade dessa ativação, sempre comparando com o benzeno, né? Com o hidrogênio aqui. E aqui temos outros substituintes desativantes, que eles tendem a dirigir, orientar essa substituição na posição meta. Vale um adendo aqui aos halogênios, que eles são desativantes, eles desativam o anel aromático, mas eles orientam a reação ocorra, a substituição na posição orto e para. Por quê? Porque os halogênios têm um par de elétrons aqui que consegue estabilizar a molécula, diferentemente dos outros substituintes desativantes. Por isso que ele consegue orientar para a posição orto e para quando ocorre essa reação. Modificações do mecanismo clássico de Ingold-Hughes foram propostas por Olá e colaboradores em 1961. Os autores usaram sais de nitrônio como agente nitrante nas reações de nitração de substratos aromáticos.
O uso dos sais de nitrônio tinha então como principal objetivo eliminar as duas etapas iniciais do mecanismo clássico e dessa forma seria possível acompanhar a reação do íon nitrônio diretamente com o substrato aromático, abolindo a possibilidade de a velocidade da reação global ser determinada pela velocidade de formação do íon nitrônio. Em outras palavras, Olá propôs que, para substratos ativados, a etapa determinante da etapa reacional consiste na formação dos complexos π. Porém, para os substratos desativados, a etapa de obtenção do complexo sigma é quem determina a velocidade reacional. Mas o que isso quer dizer, né? Os resultados indicaram que havia considerável perda na seletividade em relação ao substrato e um pequeno aumento na seletividade em relação à posição. Lembrando que substratos ativados são aqueles que possuem grupos substituintes doadores de elétron π e ou sigma, e os desativados são aqueles que em grupos substituintes receptores de elétrons π e ou sigma estão presentes. Vamos então exemplificar mais ou menos essas informações. A reação do tolueno, que é um substrato ativado, com o ácido nítrico em ácido sulfúrico, chega a ser 20 vezes mais rápida que a nitração do benzeno nas mesmas condições. Já em relação à posição, a porcentagem de produtos orto, meta e para na nitração do tolueno com sais de nitrônio foi observada maior quantidade de produto orto do que na nitração com ácido nítrico, revelando aumento na seletividade em relação à posição. Esses resultados impulsionaram, então, Olá e os outros autores a modificar o mecanismo original de Ingold-Hughes e propor um novo mecanismo compatível, então, com esses novos resultados. A perda na seletividade em relação ao substrato e a manutenção da seletividade em relação à posição indicavam que esses dois processos deveriam ocorrer em etapas distintas. Olá propôs, então, um mecanismo segundo o qual a reação ocorreria em 3 etapas, passando por 2 intermediários, conforme a gente consegue observar nessa figura. O mecanismo de Olá prevê a existência de um intermediário inicial, do tipo complexo π, responsável pela seletividade em relação ao substrato. Na etapa seguinte, esse intermediário converte-se no segundo intermediário, que é o íon arênio, responsável pela seletividade em relação à posição. No complexo π, o eletrófilo coordena-se com todo o sistema π do anel aromático, não existindo, entretanto, ligação covalente entre eles. Por outro lado, no íon arênio, o eletrófilo está ligado ao anel por uma ligação covalente. A energia liberada na formação desta nova ligação compensaria a perda de estabilidade original do sistema aromático. Diversos estudos experimentais envolvendo espectrometria de massas de alta pressão mostraram essas evidências da existência tanto do complexo π quanto do íon arênio durante a protonação dos arênios em fase gasosa. Especificamente para o benzeno e substratos mais reativos, Olá propôs que o estado de transição de maior energia seria o que leva à formação do complexo π. Como nesse complexo não existe uma interação específica entre o eletrófilo e o anel aromático, substituintes do anel teriam pouca ou nenhuma influência sobre a estabilidade reativa desse intermediário, então teriam pouco efeito sobre a velocidade de reação. Por outro lado, para os substratos aromáticos desativados, como por exemplo o nitrobenzeno, o estado de transição de maior energia seria o que leva à formação do íon arênio, observando-se nesse caso forte efeito do substituinte sobre a velocidade relativa. Mecanismo de Schofield. Schofield estudou a nitração aromática e ele executou vários experimentos com compostos aromáticos usando ácido nítrico e 68% de ácido sulfúrico como meio nitrante. Ele também observou que havia um limite de velocidade máxima na reação de nitração. Isso é, existe uma dependência na velocidade envolvendo o solvente. Nesses experimentos ocorria uma redução na concentração do ácido e quando ocorre essa redução do ácido, ocorre também a redução da seletividade do substrato.
Assim, Schofield concluiu que a velocidade relativa se mostrava menor que as esperadas pelo princípio de aditividade. Nesta tabela, mostra como a dependência na velocidade de reação relacionada ao solvente, isso é, mostra como a velocidade relativa em relação a 68% de ácido sulfúrico em relação ao benzeno. Era estimado o tolueno um valor de 23, mas foi observado o valor de 17. Para o hemixileno foi estimado 300 e foi observado o valor de 27. O naftaleno foi estimado o valor de 400, mas foi observado o valor de 38. No mesetileno foi estimado o valor de 16.000, mas foi observado o valor de 38. Esses valores são estimados com base no princípio de atividade. E quando ele fez o experimento, foi observado esses valores aqui que estão na tabela. Dito isso, foi formulada a equação de velocidade de reação, que foi comentada acima, entre o nitrito e o íon arênio, onde o K que aparece na equação é a constante velocidade observada para a reação que foi determinada na etapa 3. Schofield utiliza também o Kr, que é a constante de velocidade específica, onde diz que o K multiplicado pelo ácido nítrico e o íon arênio é igual ao Kr, que é a constante de velocidade específica, multiplicado pelo nitrônio e o íon arênio, em que para a etapa acima dessa igualdade ocorre pelo 68% de ácido sulfúrico e a concentração de nitrônio, que é equivalente a 10 na menos 8 ácido nítrico, que resulta na constante de velocidade específica de 10 na 8, onde a constante de velocidade para a nitração do benzeno a 25 graus Celsius vale a 0,048 metros por segundo. Após vários estudos, entre eles um experimento com mesetileno, que pôde-se prever uma constante velocidade de 1,610 na 8, que Schofield considerou a existência de um complexo que seria formado na etapa lenta da reação, causada pela limitação que é ocasionada pela difusão do nitrônio e do substrato aromático no solvente, fazendo concluir que a velocidade é controlada pela viscosidade do meio. Entretanto, durante o experimento não foi observada alteração na seletividade da reação, levando em conta que o complexo formado se convertia em íon arênio e posteriormente sofreria uma desprotonação, levando ao nitrato, concluindo que é necessário a existência de dois intermediários em razão da seletividade do substrato ocorrer em um estado de transição diferente à seletividade em relação à substituição. Schofield sugeriu, baseado em seu estudo e em seus experimentos, que ocorre um encontro de pares, onde o íon nitrônio não faz nenhuma interação ligante com o anel aromático, e ele acaba sendo mantido próximo ao substrato aromático do anel apenas pela estrutura do solvente, não ocorrendo interações objetivas entre o eletrófilo e o substrato. A principal diferença entre o Ola e o Schofield é que para o Ola, esse intermediário seria um complexo do tipo π, com fracas interações, mas muito bem definidas, entre o substrato aromático e o íon nitrônio, enquanto que para Schofield, ele sugeriu um encontro de pares, onde o íon nitrônio não apresenta qualquer interação ligante com o anel aromático, sendo assim, mantia próximo ao substrato aromático do anel apenas pela estrutura do solvente, não existindo interações objetivas entre o substrato e o eletrófilo.